Olá, meu nome é Natália Amorim, sou mestranda do PPG em Fisioterapia da UFPE e irei apresentar o trabalho intitulado Efeito da Vibração do Corpo Inteiro sobre a Função Autonômica Cardíaca, uma revisão sistemática. Os efeitos do treinamento com vibração do corpo inteiro são amplamente difundidos na literatura. Trata-se de observação sobre a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a estimulação neural e também sobre a função autonômica cardíaca, tanto em atletas quanto em pessoas com disfunções renais, respiratórias e cardiovasculares. Sabe-se que esses efeitos podem ser desencadeados através de reflexos espinhais mediados pela ativação de fibras extrafusais eh, e ativação de motoneurônio alfa na região da medula espinhal. Os efeitos da VCI sobre a função cardiovascular, documentados na literatura, falam sobre maior sensibilidade do baroreflexo, aumento dos níveis de angiotensina 2, aumento da biodisponibilidade do óxido nítrico e redução da disfunção endotelial. No entanto, nós gostaríamos de saber qual a qualidade das evidências sobre o efeito do treinamento com VCI na função autonômica cardíaca, expressa pela variabilidade da frequência cardíaca em seus domínios de tempo e frequência. Para tanto, desenvolvemos estratégia de busca nas bases de dados Medline, Lilacs, Pedro e Scopus, com descritores indexados ao DEX e operadores booleanos OR ou AND, incluindo estudos experimentais dos tipos ensaio clínico randomizado e crossover, publicados em qualquer idioma no período de 1950 até 2021. Participantes de ambos os sexos, sem distinção de idade. Foram encontrados 567 artigos, dos quais 549 estavam em duplicidade, e após a aplicação dos nossos critérios de inclusão e exclusão, 6 estudos permaneceram para análise. O risco de viés desses estudos foi avaliado através do software Revit. Os resultados com as principais características dos estudos incluídos nessa revisão estão dispostos na tabela 1. Foram incluídos 6 estudos, nenhum deles tinha população com características semelhantes. Observou-se a intervenção de vibração de corpo inteiro em populações distintas, como transplantados renais, pacientes idosos, mulheres pós-menopausa e homens e mulheres com faixa etária menor do que idosos, e a discussão dessa revisão sistemática mostrou-nos que ainda não há um consenso nem de protocolo, nem de resposta da vibração do corpo inteiro sobre o parâmetro da variabilidade da frequência cardíaca. Por exemplo, o estudo de Gial mostrou que houve diminuição significativa do controle parasimpático e aumento da atividade simpática imediatamente após uma sessão de vibração do corpo inteiro, sugerindo que a vibração do corpo inteiro poderia ter efeito estressante sobre a função cardiovascular, com aumento da atividade simpática. Contraponto a esse achado, o estudo de Wong, em 2016, observou que houve um aumento do equilíbrio simpático vagal, expresso através da relação LF-HF, onde LF é o parâmetro de baixa frequência relativo à função simpática e o parâmetro HF é o parâmetro de alta frequência relativo à função parasimpática, observando-se ainda no estudo de Wong um aumento da atividade parasimpática e uma diminuição da atividade simpática, ou seja, uma resposta completamente oposta ao que foi encontrado no estudo de Gial. No estudo de Aoyama, observou-se redução da relação LF-HF após 5 minutos de treinamento com VCI. No estudo de Dipla, a VCI promoveu uma resposta cardiovascular nos parâmetros de pressão e de sensibilidade barorreceptora, e também observou-se um retorno mais lento da resistência vascular sistêmica em mulheres normotensas obesas. Os parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca expressos por tempo, SDNN, RMSSD e PNN50, no estudo de Licursi, que incluiu a observação da variabilidade da frequência cardíaca após apenas uma sessão de vibração do corpo inteiro, mostrou que esses parâmetros aumentaram depois da VCI quando comparados aos valores de repouso. No entanto, a limitação desse estudo é que foi apenas uma sessão de vibração do corpo inteiro, enquanto todos os outros estudos incluídos tiveram uma sequência de vibração. No estudo de Maia, observando o impacto da vibração do corpo inteiro em pacientes transplantados renais, não observou-se mudanças significativas na variabilidade da frequência cardíaca, comparando ao grupo controle. No entanto, a vibração do corpo inteiro foi uma estratégia segura e viável para essa população.
Com isso, conclui-se que o treinamento com vibração do corpo inteiro pode servir como uma modalidade alternativa e segura para populações específicas. No entanto, a magnitude das respostas fisiológicas e as adaptações funcionais influenciadas pela vibração do corpo inteiro dependem não apenas de características de frequência, amplitude e tipo de vibração, mas também da característica dos grupos populacionais estudados. Sendo assim, não há um consenso sobre protocolo e sobre resultado específico da variabilidade da frequência cardíaca obtida através do treinamento com vibração do corpo inteiro.